estão nos levando. Quem estão nos levando? Tem um Grey aqui, ó, que eu tô Isso, vendo. exatamente. Eles estão nos levando mesmo? Vai lá, senhor Fábio Ereli. Estão nos levando, e é mais complexo do que as pessoas imaginam, é mais profundo do que simplesmente a abdução e curiosidade sobre o assunto. Nós fizemos, inclusive, para quem quiser, no nosso YouTube tem 10 episódios que nós fizemos, está lá gratuito, enfim, qualquer pessoa pode acessar, que é meio que uma introdução ao assunto. Né? A gente começa introduzindo alguns assuntos referentes ao que o livro acabou detalhando de uma forma mais complexa. Então, basicamente, quando a gente olha a capa do livro, fala, não, é um livro de relatos de abdução, até o Ale perguntou para a gente, tem relatos aqui sobre o que é, né? Na verdade, o livro é a história da humanidade e o contexto da abdução dentro dessa história. Então, por exemplo, o Lael falou uma coisa muito interessante para o Ale, ele falou, você foi mexido na barriga da sua mãe, ou seja, seja bem-vindo ao clube. Então, essa é a história dos híbridos, é a história das experiências. Então, essa é uma das razões das abduções, é a questão da manipulação genética. Tá. E aí a gente pergunta o porquê, a gente volta lá para trás, antes da Terra ser habitada, ou seja, a história é longa e complexa. Para resumir, a gente pode ir indo em qualquer parte do assunto. Esses seres tiveram um problema dentro do planeta deles, eles não conseguiam mais se reproduzir. Tá? Então, a partir desse problema de reprodução e um conflito com outras raças, então esses que nós chamamos de Greys, vamos usar os mesmos nomes para ficar mais fácil, que nós chamamos de Greys e chamamos de reptilianos, vamos dizer assim. Mas um parênteses, né? O universo parece que a fauna é um zoológico humano, né? Porque tem aviário, tem reptiliano, enfim, nós colocamos esses nomes de felinos, cetáceos, enfim, a gente coloca as referências humanas em seres de outra órbita. Na verdade, isso é a pareidolia, né? Nosso cérebro tem essa capacidade ou essa característica de pegar algo que a gente conhece e colocar em algo que a gente não conhece, né? Então, só para deixar claro, não é que é um lagarto, não tem nada disso, é a gente que vê dessa forma. Então, esse conflito entre esses Greys e esses reptilianos gerou esse problema de reprodução para os dois lados, e eles começaram a procurar um DNA, ou seja, um código genético, alguém dentro do universo local, dentro do nosso bairro galáctico, que fosse possível fazer uma manipulação genética, eles conseguissem voltar a se reproduzir, então através de híbridos e tudo mais. Depois de uma certa procura, de um certo tempo, eles acham a Terra, e a Terra era habitada por seres muito primitivos. Outros experimentos estavam acontecendo aqui, então também é importante entender o que era a Terra, né? A Terra nunca foi um planeta prisão, por exemplo, como é agora, mas era um planeta laboratório, um planeta de experiências, onde diversas raças vinham aqui para experimentar fauna, flora, o que fosse, novos experimentos. E já tinha alguns experimentos aqui de hominídeos, bem primitivos, como macacos pouco mais desenvolvidos, vou colocar dessa forma. E eles chegaram aqui e observaram esses macacos, esses hominídeos primitivos, e a princípio ficaram com vamos usar um termo, ficaram com uma certa preguiça, falando, não, isso aqui vai dar muito trabalho, eles são muito primitivos, vamos tentar outro planeta em outro lugar. E começaram a procurar em outros lugares, e essas civilizações ou estavam muito avançadas e colocavam eles para correr, falaram que não, ou o DNA não era muito compatível. E eles resolveram voltar para a Terra e falaram, não, vamos desenvolver o projeto ali mesmo, vamos ver no que vai dar, porque tem um potencial, esse DNA nunca foi tocado, digamos assim, não tem a contaminação que tem no nosso, né? Nem nos reptilianos, nem nos Greys, e a gente pode manipular e vai chegar um momento, então, que a gente vai poder fazer o experimento que a gente quer. Então, essa manipulação começa, causa alguns problemas no começo, ou seja, eles trazem vírus e bactérias que não existiam. Ele pode fazer um paralelo do descobrimento, né, quando os portugueses chegam no Brasil, os índios adoecem, fazer o mesmo paralelo. Então esses extraterrestres chegam lá e os hominídeos adoecem, começaram a morrer até eles descobrirem, dava um problema no fígado, né, dava outros tipos de problema e eles conseguiram então observar que com o tempo um ou outro conseguiu sobreviver a esse contato. Então esses eram os mais fortes, os que se adaptaram e começaram a fazer experimentos, a abdução começa aí. Né? Então eles começam a abduzir esses hominídeos para mudar o seu DNA e começar a fazer seres híbridos. E nessa mudança eles também observam que os hominídeos eram extremamente primitivos, então eles começam a desenvolver o corpo físico desses hominídeos e a gente tem um andamento de evolução que a gente pode pegar, então, Cro-Magnon, Neandertal, até chegar no Homo sapiens, dentro desta manipulação.
quando a história fica um pouco mais complicada, que chegam seres aqui na Terra, também chamados pelos reptilianos, querendo um acordo, né, porque eram exímios geneticistas que nós chamamos aqui pela referência suméria de Anunnakis. Né? Então... Antes também teve outras manipulações, né, dentro da nossa fita de DNA, que não foram só eles, né? Não foram só os Zetas que vieram aqui mexer, né, Fábio? Sim. E tudo por causa de uma chamada nanotecnoconsciência. A guerra não era para ter planeta, não era para ter poder, era para ter tecnologia. O pessoal fala a guerra de Orion era por conta disso, daquilo, mas realmente, claro que a gente usa as referências como todo mundo usa, dos albinos, né, dos Dracos, né, porque eles comandavam tudo, né? Era um tentando se sobrepor ao outro para tentar pegar a tecnologia e ter o comando sobre toda a região. Então, depois que vem toda essa manipulação desse DNA, né, que a gente acaba trazendo, e aí sim que começa o problema seríssimo aqui no planeta Terra, tanto na prisão quanto nos experimentos, né? Viramos, na verdade, uma granja a partir disso. Essas abduções começam a acontecer. Esses Anunnakis são chamados por serem geneticistas, eles também tinham que resolver um problema no planeta deles. O pessoal fala que eles vieram atrás de ouro e tudo mais. Balela veio muito, muito além disso. E eles chegam aqui e assumem um pouco esse projeto genético junto com os Greys e com os reptilianos. E as abduções continuam e a formação do Homo sapiens sapiens, que nós somos hoje. Então, para chegar no presente, 2023, até hoje nós somos manipulados por N razões. Uma das razões é resolver esse problema de reprodução que eles possuem. E esse problema de reprodução surgiu por aquilo que o Lael estava comentando, dessa nanotecnoconsciência, ou seja, no planeta deles, eles desenvolveram uma tecnologia de comunicação mental, coletiva, em rede. Então começou dentro de uma sala, depois de um bairro, de uma cidade, de um país, até que eles conseguiram a tecnologia do planeta inteiro deles se comunicando através de rede. Ou seja, imagina, você resolver um problema com todas as mentes de 8 bilhões de pessoas na Terra. Fazer uma pesquisa, desenvolver uma tecnologia, não só mais com a sua cabeça ou com a sua equipe, mas em rede. Toda a capacidade mental dos 8 bilhões de encarnados na Terra, o que isso não faria com o desenvolvimento do planeta. Foi essa tecnologia que eles conseguiram, através de um produto radioativo que eles jogavam na atmosfera, que ajudava a espalhar esse sinal. E os reptilianos também tinham uma tecnologia parecida. Só que os reptilianos se aproximaram desses Greys e pediram para uma parceria. Falaram, vamos fazer uma parceria? Vamos desenvolver isso, que a gente consegue ampliar essa tecnologia de vocês, que nós também temos de uma outra forma. E trocamos informações, que foi uma traição, né? Exato, e a gente troca. Imagina, todos os nossos planetas, os nossos sistemas funcionando como um só. Só que, na verdade, um estava querendo passar a perna no outro. Porque os Greys, na verdade, essa raça, né? Vou dar o nome de Greys também para poder entender isso. Fácil. Porque tem de todas as formas que você possa imaginar. Eles queriam, de alguma forma, ter as capacidades que os répteis tinham, né? Tinham de pegar em qualquer localidade, conseguiam se transferir para qualquer localidade, qualquer intempérie, qualquer planeta eles podiam transitar. Eles tinham essa capacidade, os outros não. Então, assim, imagina a gente com a capacidade que eles têm, a gente faz uma cópia da capacidade deles, traz para a gente e eles vão ter uma parte da nossa tecnologia, só que não aconteceu isso. Aconteceu uma traição, né? Então eles começaram a ser manipulados, porque eles tinham a capacidade mental de se transformar, se colocar como um Grey. Se projetar. Assim como um insetoide hoje faz. Ele não é que ele se transforma. O magnetismo, a mente dele faz com que você enxergue ele. Tanto é que se ele estiver aqui perto da gente, você vai ver um humano se ele quiser. Você não enxerga ele, né? Então eles começaram a... Para não dar spoiler totalmente do livro... Não, a gente está começando pelo fim, tá ótimo. Começando pelo fim. E aí começa a nossa história enquanto agentes, porque tanto eu quanto o Fábio, né? A gente traz essas histórias não só pelas projeções, por ser elevado, né?